Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre a crítica do cânone da antropologia com a professora Ana Gretel Errazul, professora de antropologia da UFRN. Bem-vinda, Ana Gretel. Obrigada. Então, vamos começar entendendo sobre esse cânone, né? Como é que ele foi feito, como é que ele se apresenta. Bom, o que a gente trabalha é a ideia de cânone como uma série de textos clássicos, né, que são entendidos como clássicos e que estão conectados, né? Mas a gente quer ir além da visão romântica dos clássicos, proposta, por exemplo, por Italo Calvino, que ele falava dos clássicos como se fossem textos sagrados, intocáveis, perduráveis, eternos, né? No tempo e que fica no inconsciente da sociedade, a força de repetição. A gente quer fazer o processo inverso, pensar nas condições de produção dos textos para depois eles serem colocados como canônicos, né? Pensar nesse processo que é histórico, né? Que faz com que um texto seja famoso, seja reproduzido, seja lido, seja comentado, né? Que são as funções do cânone. Né? E, por exemplo, sobre essa questão do contexto, né? Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre como é que seria a análise desse cânone da antropologia, né? Que você falou que é bem recente e tal. O cânone da antropologia se estabelece a partir das produções que no início não eram antropológicas, né? Mas que se tornaram científicas, né? E se colocaram como tais no início do século XX. Então é uma coisa muito recente. Mas se a gente fizer uma análise interseccional do cânone, né? Como também em outro programa aqui, Juliana Weiner propõe, né? Para a literatura, no caso para a antropologia, a gente pode ver que esse cânone, esses textos foram escritos por autores que são homens, héteros, cis, europeus, né? E a partir disso a gente pode pensar quais foram os outros textos, as outras memórias invisíveis, não necessariamente escritas, que ficaram nas margens dessa construção do conhecimento que se tem como antropológica, né? Mas se a antropologia está pensando na diversidade, né? E não somente na diversidade, introduz também a desigualdade. Como é que podem ser multiplicadas essas vozes, né? Sim. Mas como é que seria essa questão, por exemplo, uma metodologia para questionar esse cânone, né? Existe uma metodologia para isso? A gente tem vários caminhos, assim. A princípio, a gente pode pegar as bibliografias, que são as expressões mais diretas que a gente tem do cânone, né? As bibliografias dos cursos teóricos, por exemplo, hoje eu tenho a disciplina Teoria Antropológica 1, então eu vejo como é que se forma o cânone, né? Minha função é transmitir esse momento de formação do cânone antropológico. E aí a gente pode pensar em como é que, quais foram os mecanismos que fizeram com que esses textos aparecessem, né? Como eles foram escolhidos para estar ali. Isso, e a gente pode fazer uma análise rápida, quem são essas pessoas, né? A quais países eles pertencem, né? A quais geografias dentro dessa geopolítica do conhecimento que a gente chama, né? Não é só o pertencimento geográfico, mas é também o pertencimento epistemológico, né? Desde onde você se situa como sujeito produtor de conhecimento. Agora, por exemplo, pode-se pensar também voltando para o Calvino, né, que você falou, o Calvino propõe um cânone que seja sagrado, etc. e tal. Será que mexer com isso não iria interferir na fruição do aprendizado antropológico? Como é que você vê isso, né? Como é que você poderia, por exemplo, argumentar contra alguém que defende que o cânone deve permanecer cristalizado? Então, a ideia é tensionar o cânone, sim? Refazer o cânone de forma tal que não seja uma substituição do cânone, porque, inclusive, esse próprio exercício de tensionar o cânone é o que constitui nossa ação
descolonizadora do pensamento, né? Então a gente continua referenciando o cânone, mas dentro de um equilíbrio de histórias. Traz outras histórias para conversar com essas. Então, por exemplo, tem uma produção de uma autora nigeriana que chama Buchi Emecheta, que ela critica autores africanistas que estavam produzindo sobre o preço da noiva e fizeram suas etnografias ao redor disso. E esse texto da Buchi Emecheta, que é do local aonde aconteciam esses processos sociais, ele nem sequer foi traduzido ainda para o português. E ele não é tido como canônico. Sim? Então, a ideia é trazer esses textos para serem colocados em diálogo. Também tem, por exemplo, dentro de autores considerados canônicos na antropologia, como o Edward Evans Pritchard, que trabalhou no sul do Sudão. Sim? Tem, por exemplo, geralmente, dentro das disciplinas antropológicas, a gente pega bruxaria, oráculos e magia entre os Andes, para pensar na questão das racionalidades ocidental, não ocidental, magia, ciência e tal. Mas o Evans Pritchard tem um texto que fala sobre a inversão sexual entre os Andes. Então, está trazendo a questão da homossexualidade para muito antes do que seria uma discussão pós-moderna, sim? Uma discussão que tem a ver com a própria antropologia clássica, mas só que a antropologia clássica marginalizou essas produções, né? E hoje a gente dá um significado novo a esses trabalhos, né? Então, por exemplo, a partir disso, tem uma compilação que foi feita aqui no Brasil no ano passado, que chama Traduzindo a África Queer, e que é uma compilação de 11 textos traduzidos por autores brasileiros, sim, para pensar na diversidade sexual na África, sim, não como uma característica ocidental imposta, mas sim como uma questão que diz respeito à humanidade, né, ao ser humano. Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico. A gente está conversando com Ana Gretel Echazu sobre a crítica do cânone da antropologia. E aí, a questão agora é como é que esse material extra-canônico, poderia contribuir, né, para as universidades brasileiras. A gente aqui, nós falantes de português. Sim, a gente está organizando agora um projeto de extensão com a professora Tânia Lima, do Departamento de Letras, e com a professora Sandra Fernandes Erickson, do Departamento de Inglês, e a gente está pensando uma articulação com a Unilab, que é a Unilab do Ceará. Ela tem uma grande proporção de alunos africanos e é bem interessante observar como, em contraste com a experiência da Unilab, a gente tem uma realidade monolíngue quase, né? O próprio Brasil foi constituído por políticas nacionalistas que tenderam a invisibilização, o apagamento das outras línguas, das suas línguas indígenas, das línguas tribais, né? Das pessoas que vieram da África, né? Então, hoje a gente na Unilab tem alunos, conversa com alunos, quantas línguas você sabe? 4 línguas. A língua materna, a língua paterna, sim? Às vezes, em algumas situações é assim. A língua do Estado-nação, sim? A língua talvez religiosa, como por exemplo o árabe, em caso de alunos que são islâmicos, né? A língua do país do lado, que às vezes é inglês, por exemplo, a língua oficial. Então, a gente tem uma variedade linguística muito grande, uma janela aberta, né? Para esse diálogo entre culturas através das línguas. E então, aqui no Brasil, a gente é um país muito grande. Por exemplo, aqui no litoral, a gente não tem fronteiras linguísticas, né? Muito grandes. No Acre, você tem muito mais falantes de espanhol e tal, mas para quem está no litoral... acaba ficando meio isolado, né? Olha, eu acho que é um isolamento talvez geográfico, né? Mas esse isolamento cultural e social não existe, porque o vínculo com a África é muito forte ainda. Sim. Só que essa questão, né? São saberes que foram marginalizados e que a gente pode encontrar em alguns espaços sociais, a gente encontra nas periferias, encontra nas religiões afro-brasileiras, né? Então, um pouco a ideia é fortalecer essa raiz cultural brasileira a partir desse diálogo com
com uma diversidade cultural viva que a gente tem. Inclusive, eu sou migrante, né? Sou da Argentina, então meu acesso a textos em espanhol, a minha formação em espanhol, o acesso que eu tive com o tempo a escritoras indígenas, mulheres, por exemplo, né? Que a problematização sobre povos indígenas na América Latina também é muito rica, vale a pena trazer para cá. Sim? Com isso, eu não quero dizer que o anticanônico seja necessariamente não brasileiro, né? Porque a gente tem, por exemplo, autoras maravilhosas como Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, o autor indígena Olívio Jecupé, que escreve em português e guarani, né? E o filho dele fazendo uma reconfiguração, né, dessa postura política, né, que é falar a própria língua. Ele canta rap em guarani. Olha. Eles têm um grupo que canta rap, né? Então, vai além também dos textos escritos. Podem ser produções musicais, podem ser vídeos, né? E esse Unilab, por exemplo, como é que... Fala um pouco mais sobre esse projeto. O projeto da Unilab diz respeito a uma conexão, a um diálogo sul-sul, né? Que, no momento anterior da nossa política, era um projeto explícito, né? Então, a gente tinha isso como política institucional nas universidades. A Unilab foi criada nesse espírito, né? A Unilab da Bahia, a Unilab do Ceará, e depois, dentro desse marco do diálogo sul-sul, também existe a UNILA, no sul do Brasil, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, né? Então, de alguma forma, o Recânone está trazendo, continua com essa política. Esse diálogo sul-sul que você diz, ele é o diálogo entre colônias? A gente já não é colônia no sentido formal, mas a gente reproduz práticas coloniais permanentemente, né? Nossa própria institucionalidade acadêmica, a excisão tão formal entre ciência empírica e ficção, por exemplo. Tem autores que, dentro das ciências sociais, a partir dos anos 80, tudo isso foi questionado, né? Com a crítica da modernidade. Mas tem autoras como a Zora Hurston, que era do sul dos Estados Unidos, que produziu textos. Foi aluna de Franz Boas, que é um autor canônico dentro da antropologia, sim? Mas ela produziu textos que estavam na beira entre o relato etnográfico, científico e a ficção. É aquela coisa de quem conta, inventa um ponto, né? Então, a gente pensa também no Recânone como uma reconstrução de memórias diversas, né? Não necessariamente científicas no sentido estrito do termo, ou mais positivista do termo. Entendi. Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico, certo? A gente está conversando com Ana Greta Echazul sobre a crítica do cânone da antropologia. A gente definiu o cânone, né? Como é que ele foi construído, como é que ele se estabeleceu. A gente já falou sobre como é que ele pode ser questionado, né? Como é que ele pode ser reconstruído, revisto. E a gente falou sobre Zora Hurston e sobre essa questão do limite entre literatura e ficção e relato etnográfico, né? O que você acha de falar um pouco mais sobre isso, sobre como é que o texto ficcional começa a entrar dentro do campo científico? Bom, a gente tem uma problematização que é recente sobre isso, né? E que geralmente se destina às instâncias mais avançadas do conhecimento, né? Então, geralmente na graduação, quando você começa a fazer seus primeiros passos na antropologia, você esse aprendizado do cânone não traz junto as ferramentas, né, para fazer esse questionamento, né, dos textos como artefatos discursivos, por exemplo, né? Geralmente temos essa história narrada como se fosse um conto de fadas, e à medida que vai passando o tempo, a gente vai estudando mais, vai se decepcionando mais, né? Então, a proposta é trazer todas essas tensões, incluindo a tensão entre ciência e ficção,
sim? As diferentes narrativas possíveis, o espaço do mítico, sim? As epistemes plurais, né? Que fazem a produção de conhecimento ocidental e não ocidental em diálogo, sim? Desde o início. Né? A ideia é que isso não seja um saber só para alguns, que essas ferramentas críticas estejam desde o início e que servam para o ensino médio, que sirvam para o ensino básico, certo? Que elas possam ser pensadas para além das fronteiras da universidade, né? Tem um texto muito interessante do professor José Jorge de Carvalho que fala que as cotas não abriram, as cotas raciais, étnico-raciais, abriram o espaço para os corpos, mas faltam as cotas epistêmicas, sim, que elas abrem o espaço para o conhecimento diverso, certo? Então aí entra a questão da ficção, entra a questão da oralidade, muito grande, né? Então o texto escrito perde um pouco desse peso, né? Para deixar espaço para o que é falado, sim, para o que é visto, para a corporalidade, a experiência do corporal. Então a gente tem uma diversidade de possibilidades, de ecos do recânone, né? Que a partir desse processo inicial de tradução, né, a gente pode estimular. Então, pode estimular a produção de textos para o ensino médio e o ensino básico e também pode estimular a escrita ensaística dos alunos e alunas, que a escrita também envolve um processo de se tornar autor, né? Também uma forma de ocupar um espaço, né? Ocupar um lugar de fala. Então, estimular isso nos nossos alunos, sobretudo nos nossos alunos que estão menos empoderados nesse aspecto, né? Alunos que são da periferia, alunos que são indígenas, que são quilombolas, para que eles escrevam seus próprios textos, né? E deixem sua marca, né? Como autores e como autoras. Será que, por exemplo, o alto nível de subjetividade de um material assim, pessoal ou de um material literário não compromete o fazer científico? O que você acha sobre isso? O fazer científico diz respeito a consensos de uma comunidade, né? Então, enquanto esses consensos coletivos sejam feitos, refeitos e respeitados, a ciência pode mudar também, né? Continuar com a dicotomia entre o objetivo e o subjetivo nos deixa num lugar de produção da ciência que é do século XVIII, né? A gente precisa ir além e ver como é que os textos em si mesmos, eles têm uma força performativa da realidade, né? Então eles também constroem, né? As histórias têm um peso muito grande, a gente vê com a mídia, né? Como é que as histórias da mídia se tomam como realidade. Então, a gente pode observar ali, né? Qual pode ser o peso de uma ficção em termos de criação de sociedade, né? De inspirar ou de dirigir as pessoas para determinados objetivos, como pode ser um discurso de manipulação, né, como a gente vê na grande mídia, ele também pode ser um discurso libertador, né? E essa é a nossa ideia, uma prática científica libertadora, né? E descolonizadora. E então, se eu tiver, como você falou da mídia, agora eu pensei que, na verdade, se a pessoa tiver um contato maior com a ficção, talvez ela saiba lidar melhor com situações onde a ficção é usada, por exemplo, para ludibriar sem dúvidas. As pessoas. Sem dúvidas. Porque a própria produção do texto científico envolve muitos mecanismos que são discursivos, que são criados, como a própria edição também de um vídeo. A gente sabe o quanto que há de seleção nisso e quão longe isso está da realidade. Agora, quando você tem acesso a essas ferramentas, você entende o processo, né? Eu acho que isso também está no caminho da democratização do conhecimento, das pessoas entendermos como que a ciência funciona. A ciência também funciona a partir de processos de forjamento, né? de discursos, né? E aí o interessante é que esses discursos sejam discursos coletivos, né? E que sejam discursos que estejam pensando nessas maiorias, que não são minorias, né? Minoria é um eufemismo,
nas maiorias sociais que são permanentemente invisibilizadas, né? Se não fosse assim, a gente não teria o nível de desigualdade que a gente tem, o nível de violência social que a gente vivencia. Para quem chegou agora, esse é o Café Filosófico. A gente está conversando com Ana Greta Eixazul sobre a crítica do cânone da antropologia. O que você acha de falar um pouco sobre esse material, né, que tem extra, né, que seria interessante a gente conhecer, traduzir, compartilhar e tal? Sim. Faz pouco tempo a gente fez uma reunião no Unilab, né, e os próprios alunos trouxeram materiais que achariam interessantes para serem discutidos em sala de aula. Então, eram poemas, por exemplo, né, que estavam escritos em árabe e que eles poderiam traduzir. Aí, como possível limitação ou tensão ou conflito, né, dentro desse processo de tradução, se encontra, por exemplo, o fato de que a tradução, que a gente também preze pela tradução como um produto tecnicamente qualificado, sim? Então, a ideia é procurar o apoio de tradutoras e tradutores. A gente fazer o trabalho de tradução e ter esse cuidado técnico, certo? Mas, para além do cuidado técnico, a gente quer que essas traduções sejam significativas. Então, por exemplo, tem autores e autoras que estão vivos e é fácil entrar em contato com eles, porque, inclusive, esse processo de tradução, ele se encontra em paralelo com aquele das grandes editoras, né? Então, seria como um processo de circulação do conhecimento que não depende dos grandes mecanismos, né, de reprodução do conhecimento. Então, às vezes, é possível contactar os autores e as autoras e fazer uma tradução situada, sensível. Então, por exemplo, termos que não sejam de fácil compreensão, conversar e fazer notas. Nesse processo se enriquece muitíssimo o texto e o próprio estudante, as próprias estudantes se engajam, né? Com o material e com o processo, né? Com o material e com o processo, porque é um processo criativo também o da tradução. Então, também, como dentro do cânone, o que faz o cânone? O cânone se repete, sim? É aquele conjunto de textos que se repetem e que tem comentários que fazem dele um texto referência, né? Então, a gente, além de traduzir o texto, pode fazer comentários sobre ele e publicar esses comentários, né? Que vão tornar esse texto mais robusto, né? Mas que essa referência seja uma referência significativa para vivenciar nossa realidade hoje. Sim, colocar esse material em confronto, não isolar o material, né? Isso. E colocar ele num pedestal, numa redoma, que ele não dialoga com... Mas colocar esse material em confronto com todos os outros materiais produzidos, né? Com os outros materiais e com a realidade das pessoas que estão lendo esse material. Isso, para as próprias pesquisas, para as próprias reflexões. Esse projeto, ele tem algum contato que você queira compartilhar? Sim, eu posso passar o e-mail da gente. Qual é o e-mail? Meu e-mail é gretigre@gmail.com. Por enquanto, a gente não criou o e-mail do projeto, mas estamos prestes a fazer. Sim, você quer dar alguma sugestão de material para... Sim, queria contar um pouquinho assim, autores e autoras que a gente já pensou em traduzir, né? Tem um texto da Bushie Mecheta, que justamente está contrastando com alguns clássicos da antropologia. A gente quer traduzir esse texto do Preço da Noiva, né? Tem duas autoras maias nessa compilação aqui, que trabalham na questão da espiritualidade indígena como ferramenta política. Então, também para pensar aquela questão do laico, né, e do espiritual, como é que a gente pode refazer isso de uma forma que envolva a pluralidade dos conhecimentos, sim? E não de uma forma onde um tipo de religiosidade monopolize as outras visões de mundo, né? Que é um pouco o medo quando a gente pensa em outra coisa diferente do Estado laico, né? A gente sublinha a importância desse diálogo entre o plural, né? Os plurais. Tem um texto aqui também que é de uma autora colombiana, né, afrodescendente, uma mulher negra que está escrevendo sobre poder e colonialidade, também é interessante para traduzir, né? E bom, tem outras mulheres indígenas
da Bolívia, por exemplo, tem uma socióloga indígena que participou do processo de pluralização da nação boliviana, né? Porque Bolívia se constitui como um país plurinacional, que reconhece os grupos, os diferentes grupos indígenas. Isso é uma coisa muito revolucionária, assim. Então, a gente pode trazer textos que falam dessas experiências, né? Para podermos pensar no Brasil, dentro de uma realidade menos isolada. De vários povos indígenas que, na verdade, são silenciados. Silenciados. Né? Conectar o Brasil com suas fronteiras, né, latino-americanas e com sua relação com a África, que apesar de parecer distante, está muito próxima. Então, que bom que a gente teve essa conversa. Acabou o nosso tempo. Esse foi o Café Filosófico. A gente conversou com Ana Gretel Echazu sobre a crítica do cânone antropológico. E quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico, é só procurar a gente no Facebook. A gente está como Café Filosófico UFRN. E no YouTube a gente tem um canal que é Café Filosófico TVU. Lá você encontra vários outros programas. E é isso. Até a próxima.